Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo, quero conversar com vocês sobre o que a gente precisa quando a gente fala de engenharia. A gente precisa de profissionais especialistas. Aí alguém pode dizer assim, mas Daniele, isso aí todo mundo já sabe, a gente precisa de especialistas. Mas quando eu falo de especialistas, eu estou falando de especialistas conscientes. Por que eu digo especialistas conscientes? Atualmente, nós temos muitos profissionais que são especialistas, mas, por exemplo, resolvem mudar de área. Por quê? Porque eles não têm as habilidades, eles não desenvolveram habilidades técnico-profissionais para exercerem a sua potencialidade enquanto profissionais. Tipo, eu encontro um monte de profissionais que falam para mim assim, hoje em dia depende muito do network, depende muito do QI. O pessoal ainda está nessa época do QI, quem indica. Quando a gente fala de networking, gente, entendam, o network ele pode ser praticado de duas formas, tá? Tem o network que aquela pessoa só te conhece, que ela só ouviu falar de você. E tem um network que aquela pessoa te conhece, mas te conhece no sentido de ter o seu número de telefone na agenda dela, de te mandar mensagem e te ver como alguém para, por exemplo, fazer uma indicação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço profissionais do Brasil inteiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês de alguém que eu conheço do Brasil inteiro. Eu nunca fui no Amapá. Eu nunca fui em Macapá. Eu nunca fui em Manaus. Mas, por exemplo, na faculdade, eu tinha uma colega que era de Macapá. Que hoje em dia eu acho que ela está no Rio de Janeiro ou São Paulo. E aí, eu tenho, por exemplo, também, na vida do network, né? Dessa vida de conhecer pessoas dentro do Engenharia Civil Classificados, eu conheci o David, o engenheiro David. É um engenheiro de trecho, que ele trabalha no eixo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Um cara, assim, sei lá, fora de sério. E nesse interim de faculdade, eu escutava, eu ouvia falar de outros profissionais. E aí, com o decorrer na vida e até com relação às consultorias, eu conheci alguns desses profissionais. Aconteceu que semana passada, o David me pediu indicação de um profissional para um determinado serviço que ele tinha. Aí ele tinha mandado já lá no grupo, eu estava só bicorando, mas eu já tinha mandado aqui para o pessoal que eu conhecia de outros grupos. E aí eu falei assim, olha, eu conheço o fulano e o ciclano, vou te mandar os contatos e também vou mandar o teu... por ironia do destino, e eu acho até que antes disso, um deles já tinha me dito que se conhecia, mas eu, na hora de mandar e de indicar, eu não liguei assim, o tic-tac não concatenou a informação. Aconteceu o quê? Aconteceu que o David olhou para mim e falou assim, eu conheço essa pessoa, a gente já se conheceu do grupo que eu tenho de profissionais aqui em Macapá, lá de Macapá. Então é isso. O network por exemplo, é você entender quem é aquela pessoa, o que ela faz, mesmo que você não fale com ela todo dia, mas que vocês tenham tido um tempo de qualidade, conversado sobre carreira, profissão e etc. E você entenda quais são as potencialidades daquela pessoa. E você possa, por exemplo, indicar aquela pessoa para uma oportunidade profissional. O network é sobre isso. O que acontece hoje em dia com muitos profissionais? Eles vêm com essa história do QI. É um QI. Mas quando o QI, ou seja, quando o bom network rola, acontece, você encontra, por exemplo, você tem exemplos como a da engenheira Maria Luísa,
que eu a conheço através das redes e que ela trabalha também, principalmente em gestão hospitalar, e de vez em quando a gente tem algumas iniciativas onde a gente colabora de maneira, eu com ela e ela comigo, e a gente consegue ter noção de quem é aquele profissional, qual é a potencialidade dela. Engenheira Maria Luísa agora, se muito não me engano, está no Rio de Janeiro. Ela estava em Minas Gerais, depois foi para a Bahia, que ela trabalha com a prestação de serviço, e agora está no Rio de Janeiro. E aí nós conversamos, nós falamos, e aí eu falei assim, olha, minha irmã, te cuida aí, mande notícias. E aí são pessoas que a gente pratica network. Outros exemplos de network, aí lá vai ela conversar, falar de todo mundo, né? Nós temos, por exemplo, eu conheço a engenheira Cláudia Maria Duarte, ela é lá de Santa Catarina, e a gente tem algumas colaborações, eu com ela comigo. Isso aí através do que? Network. Ela tem o NESU, Núcleo de Engenharias do Sul, e ela tem algumas iniciativas relacionadas a programas dentro do NESU, algumas que eu colaboro de maneira direta. Então, são pessoas essas do meu network. São pessoas essas que eu conheço a vida profissional deles, que nós investimos tempo de qualidade conversando sobre projetos e ao mesmo tempo às vezes até criando algumas iniciativas de maneira a colaborar uma com a outra, umas com as outras, uns com os outros, né? E dessa forma a gente poder crescer de alguma forma. Não antipatize com o network. Não antipatize com QI. O QI nada mais é do que um bom network, um network bem feito. O network é necessário, extremamente necessário, uma habilidade onde a gente tem que conversar com as pessoas. E o que eu estou fazendo agora, fazendo esse vídeo aqui? Estou investindo em network. Só que aí, agora, esse network, logicamente, é para que eu possa apresentar as minhas ideias para vocês, compartilhar as minhas ideias com vocês e, ao mesmo tempo, também indicar materiais para vocês. Materiais, por exemplo, que eu criei, como é o caso dos meus e-books, e também o caso também do meu treinamento, que está no Simpla, sobre network. Então, o network é uma coisa constante. Eu me lembro de ter visto um corte na internet nessas brigas políticas, mas não entrando exatamente na briga política, né? Não, esse aí não é sobre política. Aonde o Geraldo Rufino, ele falava que o primeiro network dele era com a esposa dele todo dia de manhã. Então, nós precisamos entender que o network ele deve ser uma prática constante e diária na nossa vida. Eu não consigo fazer networking constantemente aqui, fazendo um vídeo, por exemplo, que nem todo dia a gente está com saco, paciência e tempo de qualidade para sentar na frente de uma câmera, sentar na frente de um celular para gravar um vídeo. Bem como, no meu caso, que sou técnica, é uma questão onde eu preciso avaliar a mensagem que eu vou trazer aqui para a gente poder conversar e que essa mensagem seja uma mensagem que realmente seja útil para o propósito desse canal, por exemplo. Então, se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal. Confere o link que eu vou deixar aqui na descrição dos e-books na Amazon, bem como do treinamento no Simpla. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!